Foi para isso que é para isso que Deus usa o Espírito Santo para ser o nosso ajudador, ser o nosso consolador e nos guiar enquanto estivermos na verdade. Nós temos a certeza absoluta que o Espírito Santo está conosco no nome de Jesus. Amém, irmãos? Nunca ache que você está só, porque Jesus falou que Ele não nos deixaria só. Ele iria, mas enviaria um outro igualzinho a Ele, o Espírito Santo. E Ele está aqui para ajudar a mim e a você, em nome de Jesus. A igreja de Cristo não é lugar de perfeito, é o lugar de pecador. Porque se tivesse alguém perfeito, não estaria aqui hoje, já estava na glória com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós não vivemos na prática do pecado, mas nós pecamos. Porque o próprio Jesus, o João ele escreve lá que o próprio Jesus falou que aquele que diz que não tem pecado faz Jesus de mentiroso. Então nós erramos, nós falhamos todos os dias pela nossa imperfeição. Enquanto estivermos neste corpo carnal, nós vamos errar. Ele é imperfeito. Só não vamos pecar no dia que este corpo for glorificado, for transformado, um corpo igualzinho do Senhor Jesus, aí nós não vamos mais pecar, em nome de Jesus. Amém, queridos? O tema da nossa mensagem de hoje é renovando a mente em Cristo Jesus. Renovando a nossa mente em Cristo. A palavra de Deus, ela vem para nos renovar. Muitas das vezes nós chegamos na igreja cansado, às vezes a pessoa ela vem ali, vem ali arrastado, até desanimado. Quando ela sai renovada, restaurado no nome de Jesus. E é assim. É por isso que nós precisamos ir aos cultos, frequentar os cultos, para nos alimentarmos da palavra de Deus, para louvar a Deus, adorar a Ele através dos nossos louvores, e ouvir o que Ele tem para nos falar através da sua palavra, e nós falarmos com Ele através da nossa oração, no nome do Senhor Jesus. O Paulo, ele fala lá em 1 Tessalonicenses, não é para ir lá agora, que nós temos que orar sem cessar. Orar sem cessar é orar constantemente, ter a prática de orar constantemente em nome de Jesus. Quanto mais nós somos de oração, quanto mais eu oro, mais eu me aproximo do Senhor. E você sabe que a carne ela não gosta de orar. A carne ela é inimiga de oração. Por quê? Porque a carne ela quer nos distanciar de Deus. Quanto mais distante nós estamos de Deus, mais a vontade dela nós fazemos. Quanto mais perto de Deus nós estamos, menos a vontade da carne nós fazemos. Nós não obedecemos a ela em nome de Jesus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Se você tem aí a sua Bíblia, se você tem aí a Bíblia no celular, você já vai achar aí Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus. Amém, amados? Todo mundo achou Romanos 12, do 1 ao 2? A palavra de Deus começa falando assim conosco nesta noite. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui o Paulo começa falando aos Romanos e o Espírito Santo para nós nesta noite. Aqui ele está dizendo: eu rogo, pois, irmãos, pela compaixão, pelo amor de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. O que é isso, sacrifício vivo? No momento, o sacrifício vivo é nós resistirmos ao pecado. É o único sacrifício que nós
precisamos fazer hoje, não precisamos fazer mais nenhum sacrifício que ele fazia no Velho Testamento. Mas este sacrifício de resistir à carne, nós precisamos fazer. Porque se eu não resistir à carne, não existe mais sacrifício por aquilo que Jesus fez por nós. O sacrifício que nós precisamos fazer, para que nós tenhamos um corpo santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Você vê que quando nós estamos obedecendo, nós estamos prestando um culto a Deus. Veja o quão é sério, o quão é bom se obedecer aos mandamentos do Senhor. Quando eu estou obedecendo, eu estou prestando um culto a Deus. E aí ele diz aqui, rogo, pois, irmãos, a compaixão, pelo amor de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, enquanto estivermos nesse corpo, nós temos que negar a carne no nome de Jesus. Porque tem um texto que o Paulo fala, é lá no livro de Hebreus, que está escrito que sem santidade ninguém pode ver a face do Senhor. E aqui o Paulo, ele fala justo isso daqui, santo, agradável, que é o vosso culto racional. É quando nós resistimos às tentações. Pastor, mas está difícil, eu consigo resistir ali, mas eu tenho sempre uma fraqueza por aquilo ali. Ore a Deus. Peça ajuda para o Espírito Santo, que ele vai te libertar disso e você vai conseguir resistir e não vai mais cair na tentação no nome de Jesus. Isso vale para um vício, isso vale para qualquer situação que nós sabemos que Deus não aprova, aquilo que nós estamos praticando com o nosso corpo. Então nós temos que rejeitar no nome de Jesus. Sabemos que a carne é fraca e ninguém consegue resistir ao pecado se não tiver a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ajuda a resistir à carne. Através da palavra de Deus, nós vamos vencer esta obra maligna que está tentando nos tirar da presença de Deus e fazer com que nós retrocedamos ou voltamos atrás na nossa fé. E nós não fomos chamados para retroceder, nós fomos chamados para ir até o fim, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Olha o versículo 2, o Paulo continua falando. E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, nós não podemos nos conformar com aquilo que o mundo age para desagradar a Deus. Nós temos que reprovar tudo aquilo que é o contrário à vontade de Deus. Nós, como igreja de Deus que somos, nós temos que reprovar no poder do nome de Jesus. Amém, irmãos? Tudo que desagrada a Deus está ligado com o mundo. E aqui o apóstolo, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E para que eu preciso ter um entendimento renovado, pastor? Para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Só quem tem uma mente renovada, ele vai entender perfeitamente qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Se o cara anda na carne, ele não está nem aí, ele não vai entender nada. A palavra está falando, o cara não está nem aí. Mas nós sabemos que nós precisamos obedecer e temos o Espírito Santo para nos ajudar a andar segundo a vontade de Deus, para que a nossa salvação não seja comprometida, em nome do Senhor Jesus. Não vos conformeis com este mundo. O mundo é tudo aquilo que trabalha contra a vontade de Deus. O mundo, ele se opõe. O mundo, o pecado e Satanás são três elementos malignos que se opõe contra tudo aquilo que se chama de Deus. E é isso que tenta nos tirar da presença do Senhor.
E aí é onde o apóstolo diz, para que nós possamos resistir, nos santificar, para que possamos entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus para cada um de nós em nome de Jesus. Mas só vamos chegar a esse entendimento com a mente renovada através da palavra de Deus e do Espírito Santo no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação. No momento que nós damos a liberdade para o Espírito Santo, nós somos renovados e transformados por Ele, em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele quer e devemos dar toda a atenção para Ele. Já falei, e os irmãos sabem que o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele tem sentimentos, e Ele quer que nós entendamos quem é Ele. Ele é o Espírito de Deus, que foi enviado por Jesus para nos ajudar na nossa santificação e, por fim, galgar a nossa salvação no nome de Jesus. Coisa linda, né, irmãos? Glória a Deus. E aqui no 3, o Paulo continua falando no versículo 3, ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, não ultrapasse aquilo que a palavra de Deus ensina e diz. Vá até ali. Se você quer saber mais, um dia vai se encontrar com Deus e você vai saber. Mas o que está aqui na Bíblia é o que precisamos aprender de Deus, e foi o que Ele deixou para nós, em nome de Jesus. E não querer saber mais. Acha que a Bíblia é insuficiente? Não, ela é suficiente para nos transformar de glória em glória no nome do Senhor Jesus. Se você sair daí, você vai voltar um pouquinho atrás e você vai chegar no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo. Pega o 30 e o 40. 39 e 40. 39 e 40. Capítulo 2, versículo 39 e 40. O 39 diz assim, ó. Porque a promessa vos diz respeito a quem? Aqui está escrito a vós, não é isso? Tá, dá uma parada aqui. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Quem é esses vós? Quem são essas pessoas? Eu e você. As promessas que Deus fez, ela diz respeito a todo aquele que tem Jesus na sua vida. São muitas promessas que Deus tem para que Ele possa concretizar na nossa vida, em nome de Jesus. Mas para que estas promessas, Deus possa cumprir nas nossas vidas, porque Ele é fiel para prometer tudo aquilo que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos que o quê? Ter uma mente transformada, renovada, no nome de Jesus. Tirar tudo que é de velho do passado e joga no mar do esquecimento. E pede para o Espírito Santo renovar a cada dia, colocar a palavra dele no nosso coração, para que possamos a cada dia sermos transformados, renovados por ela, no nome do Senhor Jesus. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos. Então tem promessa para nós, pais, para os nossos filhos e para gerações futuras, em nome de Jesus Cristo. Veja o quão é bom nós ensinarmos aos nossos filhos de pequeno o caminho do Senhor. Temos que mostrar para eles e dizer quão Deus é bom, e Deus, Ele realmente existe, e Ele ama a cada um de nós, e Ele tem promessas para cumprir na vida do pai, da mãe, do filho, do neto, do tataraneto, do bisneto, e se tiver um quadrineto,
também a promessa vai até ele em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que a bênção ela vai até a 5ª geração e daí para frente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque a vossos filhos e a todos os que estão longe, todos aqueles que estão longe, aqueles que ainda não se achegaram a Deus, mas também tem promessa para eles. Aqueles que vão ser alcançados pelo Evangelho, tem promessa para eles também. A todos que estão longe e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Tantos se acheguem a Deus. Quando eles se achegam a Deus, eles já se achegam com essas promessas sobre a sua vida, em nome de Jesus. E temos que orar para que ela e buscar a Deus de maneira que não tenha nenhum impedimento dele cumprir com as suas promessas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Isso não quer dizer que se as promessas de Deus não se cumprir na sua vida, você vai perder a sua salvação. Não é isso. Mas se Deus prometeu, Ele tem o maior prazer em cumprir. Porque quando Ele cumpre as suas promessas na vida de alguém, é porque esta pessoa está alinhada à sua palavra no nome de Jesus. O 40. E com muitas outras palavras, isto testificava dizendo, e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, para que nós não venhamos nos contaminar. Antes a gente tinha amigos de porta de boteco, amigo de copo, amigo de balada, chamava de amigo, né? Mas essas pessoas não são amigas. Amigo nós só temos um, que se chama Jesus de Nazaré. Aquele que deu a vida em resgate da nossa alma e não pediu nada em troca. Fez isso por amor. Esse nós temos que chamar de amigo e amar ele de todo o nosso coração e nunca negar ou frustrar esse amigo em nome de Jesus. Fazer sempre tudo para que possamos agradar este amigo que morreu no meu e no seu lugar. Esse é amigo. Então, ou seja, aqui, espera que o vento bagunçou aqui, meu. Aqui ele diz aqui, ó, e com muitas outras palavras testificava dizendo, exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, tem um texto que diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, ou seja, você não precisa ficar de mal de ninguém, irmãos. Mas você não pode se aliar às pessoas que não têm Deus e praticam aquilo que você conhece e sabe que é errado. Porque a palavra diz que um abismo chama outro abismo. Nós temos que reprovar as práticas erradas daquela pessoa que um dia andava com a gente e ele não quer se converter e não quer andar com você, então você não pode andar com ele. Ele precisa andar com você, mas você não pode andar com ele. Está me entendendo? Sim ou não? Porque se ele andar comigo, eu vou trazer ele para onde? Para a luz. Mas se eu sou luz e ele é trevas, e eu gosto de andar com ele, com certeza essas trevas vai me tirar da luz. Então, se eu sou luz, eu preciso trazer as outras pessoas para onde eu estou, para que eles sejam luz também, no nome do Senhor Jesus. Se você voltar um pouco, tem aqui o capítulo 2, vai no capítulo 2, versículo 1 ao 4. Do Atos. Atos 2, 1 ao 4. Amém? Cumprindo-se o dia do Pentecostes, aqui o Lucas falando, escrevendo aqui o batismo com o Espírito Santo. Cumprido-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo... Irmãos, veja só, aqui ele vai falar do batismo com o Espírito Santo. Aqueles homens estavam todos reunidos
E o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus para mim e para você. Pastor, mas é necessário o batismo com o Espírito Santo? Sim, extremamente necessário, porque a promessa diz respeito a todos que entregaram a sua vida para Cristo. Precisam ser batizados com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele nos leva a testemunhar de Cristo. Nos capacita a testemunhar de Jesus e não negar o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que, através do seu batismo, ele capacita o crente para fazer a obra de Deus. Sem o batismo com o Espírito Santo, ninguém resiste, ninguém consegue fazer a obra de Deus. Ele vai até um certo ponto, depois ele desiste. E o batismo com o Espírito Santo é para isso, para capacitar o homem e a mulher de Deus a seguir adiante, enfrentando lutas, batalhas, guerras, mas ele não desiste, porque ele foi capacitado por Deus para ir até o fim, fazendo a obra dele no nome do Senhor Jesus. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios de que mesmo? Isso aqui foi o batismo com o Espírito Santo. Irmão, nós já aprendemos também que ter o Espírito Santo é diferente do batismo com o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo, todo aquele que entrega a sua vida para Cristo, tem o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo, ele é diferente. Ele tem que ser revestido do poder. E o que é que eu faço, pastor, para receber o batismo com o Espírito Santo? É só querer, pedir, se preparar, e o Espírito Santo te batiza em nome de Jesus. Se você não pede, você não recebe. Porque assim como Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, as portas se abrem. Então bate, que as portas vão se abrir, pede, que Deus te dá, busca, que você encontra aquilo que você almeja de Deus, no poder do nome de Jesus. Glória a Deus. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que lhe falassem. Por isso que quando você vê uma pessoa falando em línguas, tem que ver se realmente ela está falando pelo Espírito Santo ou pelo espírito do engano. Como é que eu vou saber? Quem tem o Espírito Santo discerne tudo, e por ninguém é discernido, irmãos. Nós sabemos se a pessoa ela fala pelo espírito do engano ou pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o homem de Deus, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. O diabo não pode entrar na nossa mente, discernir a nossa mente, mas nós discernimos a mente do engano, da pessoa enganadora. A gente tem o discernimento porque o Espírito Santo nos dá em nome de Jesus. Amém, queridos? O batismo do Espírito Santo é extremamente necessário, irmão. Se você ainda não foi batizado, não fala em línguas, você precisa buscar em nome de Jesus. E veja que é na maior simplicidade, você não precisa se estribuchar, não precisa gritar. No momento da sua oração ali com Deus, da sua comunhão com Deus, você está orando e de repente o Espírito Santo te batiza. É só você se preparar, seja uma pessoa de oração, uma pessoa que medita na palavra de Deus. De repente, assim como aconteceu com eles, de repente, eles foram batizados. E foi assim que aconteceu comigo e aconteceu com alguns irmãos aqui, que eu não sei quem são os batizados com o Espírito Santo. E se você não foi batizado ainda, pare de ser acomodado e busca, porque eu busquei intensamente. Primeiro, quem foi batizado com o Espírito Santo foi a minha esposa. E aí eu
clamava todo dia, a gente ia para o culto e eu clamava, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. A minha esposa foi batizada, por que é que eu não consigo ser batizado? Por que é que essa promessa se cumpre na minha vida? Eu quero! E um belo dia, um domingo, eu estava ali, a igreja todo mundo orando, e eu ali no meio, ali, estava orando. De repente eu fui tomado pelo Espírito Santo. Ali eu comecei a falar em línguas, ali eu fechei os olhos e comecei a falar em língua, e aquilo ali eu não queria parar mais, de tão bom que era algo inexplicável. Quando eu abri os olhos, eu não sei há quanto tempo eu estava ali falando em línguas, ali no meio, as pessoas já estavam todo mundo sentado, e só eu de pé ali, falando em línguas, que era uma maravilha. Quando eu abri os olhos, não tinha mais ninguém, aí eu parei de falar em línguas, sentei ali, eu me acabei de chorar de alegria. Mas é uma alegria tão boa, que vem assim, do fundo do coração. Só que aquele negócio, se você parar de falar em línguas, você vai acabar perdendo esse dom que Deus te deu. Tem que botar em prática todo dia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, irmãos. Tem que buscar o batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Se você ainda não foi batizado, queira que essa promessa é uma das que Deus prometeu, Jesus prometeu, e assim como lá nos nossos irmãos de Atos dos Apóstolos, começou lá, e hoje essa promessa se estende para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 1, só um pouquinho lá na frente, você vai chegar no livro de Coríntios, Gálatas. Gálatas capítulo 1. Amém? Pega o capítulo 1 ao versículo 4 e ao 5, para que a gente possa entender o texto completo. Aqui o Paulo está escrevendo uma carta aos Gálatas, ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos... Quem foi que se deu a si mesmo por nossos pecados? Jesus Cristo, irmãos. Por isso nós temos que amar, reverenciar, glorificar esse nome, Jesus de Nazaré, porque foi Ele que deu a vida, né? Que Ele diz aqui, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai, no nome de Jesus. Então foi tudo obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus desse a sua vida, por amor a mim e a você. Então a gente sabendo disso, nós jamais podemos negar ou fazer algo que desagrada ao Senhor Jesus. Ele nos amou a ponto de entregar a sua vida para nos resgatar da perdição. E aí, nós que já estamos salvos, nós precisamos ter este amor que Jesus teve por nós e trazer, resgatar essas pessoas que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Esse é o nosso papel agora. Fomos alcançados e agora vamos alcançar outras pessoas. E assim o Evangelho vai se propagando, vai salvando almas, e foi para isso que Deus nos chamou e nos escolheu. Foi para ir adiante, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Mas temos que pregar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar e nós vamos orar. Mas eu quero que você volte um pouco, vai no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12. E nós vamos caminhar aqui, depois nós vamos orar daqui a pouco em nome de Jesus. João, agora é Evangelho de João. Saímos das cartas e vamos para o Evangelho. 12, versículo de número 31. Amém?
Jesus falando aqui, ó, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste. Aqui Jesus está dizendo que Satanás já foi vencido. Será expulso o príncipe deste mundo. Aqui ele está dizendo, eu já venci Satanás lá na cruz do Calvário. Então esse inimigo da nossa alma, ele não tem mais poder sobre nós. Agora nós temos autoridade sobre eles, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Primeira João capítulo de número 5:19, e nós encerramos aqui. 1 João 5:19. Glória a Deus. 1 João 5:19 diz assim, ó: sabemos que somos de quem mesmo? Não pode ter dúvida, irmão, que nós somos de Deus. Entregou a sua vida para Cristo, você é de Deus, irmão, em nome de Jesus. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está como mesmo? No maligno. Ou seja, o mundo nós já explicamos aqui. O mundo nós já ouvimos. O mundo é tudo aquilo que desagrada a Deus. O mundo ele se alia ao pecado e a Satanás para tentar nos fazer o mal. E aí onde nós temos que o quê? Resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir à carne. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha o 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos e vamos permanecer. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida. Nunca podemos nos desprender mais de Jesus. Ele é a nossa vida eterna. Por isso nós temos que buscar a santificação, buscar resistir à carne, para que nós possamos estar sempre ligados a Ele, porque Ele é a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Guarde esta palavra no seu coração. Se coloque de pé.